Olá, aqui é Marcelo Maia e esse vídeo eu quero mostrar um pouco mais sobre o sistema de meta-aprendizado, ou seja, como aprender qualquer tipo de habilidade rapidamente. Então nessa aula nós vamos ver um dos princípios e dos pilares fundamentais do aprendizado acelerado, que é a engenharia reversa, que significa como decompilar uma estrutura, um sistema, um processo já pronto em pequenas unidades que você possa aprender. Então vamos lá. Eu quero começar com uma pergunta bastante estranha. O que você faria se caísse um disco voador no seu quintal? É claro que você ia querer entender a tecnologia que foi utilizada, né? E como você faria esse processo? É o mesmo processo que o exército faz, digamos, se caísse uma nave espacial, né? Você precisa desmontar cada parte, catalogar cada parte, cada hardware, né? E com isso ir decompilando todo o sistema de funcionamento e a tecnologia por trás do sistema. Então, para aprender uma coisa que você não tem nenhuma ideia do como é feita, você precisa fazer o processo de engenharia reversa, que significa decompilar a estrutura. Então você pode literalmente aprender qualquer coisa que você quiser mais rapidamente quando você aprende o processo, como funciona a engenharia reversa, como funciona a decompilação de um software, de um sistema. Então são 5 passos bastante simples que você pode utilizar para aprender qualquer coisa mais rapidamente. O primeiro passo é observar, anotar, questionar, organizar e testar. Eu vou mostrar exatamente como cada um desses processos funciona. Então preste bastante atenção. Na fase 1, nós temos a fase de observação, que é quando você ainda não tem nenhum julgamento crítico, você tem nenhuma noção do que está acontecendo. Você precisa simplesmente observar. Observar, olhe, procure, simplesmente veja quem são os melhores praticantes. Por exemplo, se você quer aprender um esporte, você tem que ver quem são os melhores praticantes daquele esporte para entender o que eles fazem, que os torna especiais, o que os fazem, que torna melhores resultados, né? Então você vai observar quem são os melhores praticantes daquela área, quais são as pessoas que mais se destacam, quais são os excepcionais, quais são as pessoas que têm os melhores resultados. E claro, para alguns processos de aprendizado, você não vai encontrar facilmente os melhores praticantes, mas você pode encontrar, por exemplo, quais são os melhores métodos utilizados naquele sistema. Por exemplo, se você quer aprender inglês rapidamente, eu vi 4 métodos diferentes de como aprender inglês mais rápido. Dessa forma, eu consigo criar meu método analisando também, vendo os métodos de ensino de inglês mais rápido. Então, sempre procure quem são os melhores praticantes, os melhores métodos. E na fase de observação, você também vai começar a identificar os padrões. O que são padrões? Por exemplo, o melhor praticante, ele faz tal e tal coisa. O outro praticante que tem outro resultado muito bom também, ele faz uma coisa diferente. Então você precisa identificar quais são os padrões que os melhores têm em comum e quais são os padrões que têm em diferença. Dessa forma, você vai conseguir ter uma visão mais ampla de como todo o sistema funciona e o que é essencial e o que não é essencial, que vai ser utilizado na segunda fase, né? Então, é muito importante saber identificar os padrões. Você vai ver que sempre que existem os melhores do mundo, os melhores daquela área, as pessoas que são os melhores apresentam padrões de semelhança. Como, por exemplo, se você procurar na internet quem são os melhores empreendedores, quem são os melhores vendedores na internet, você vai encontrar que as pessoas têm padrões, ou seja, se utilizam de sistemas parecidos, sistemas com muita semelhança. Isso significa identificar os padrões, né, na fase de observação. Na segunda fase, o que você vai fazer, depois de ter observado tudo que você quer aprender sobre aquela área que você quer aprender, você precisa anotar o que realmente é importante sobre aquele conhecimento, sobre aquela habilidade. Então, o que você vai anotar são coisas bastante simples, como por exemplo, quais são os processos, por exemplo, em um sistema de
negócio próprio pela internet, quem são os melhores empreendedores, você vai identificar, por exemplo, que todos os empreendedores possuem vídeos, todos os empreendedores possuem um site, todos os empreendedores possuem uma lista de e-mail. Então esses são os processos. Então eu anoto lá, lista de e-mail, vídeo, vídeo 1, vídeo 2, e a partir desse ponto eu coloco lá, vídeo 1, eu coloco o que tem no vídeo 1. Vídeo 1, ele falou sobre um depoimento, ele mostrou um depoimento, mostrou uma prova, mostrou como o sistema funciona, falou para as pessoas aguardarem o próximo vídeo. Então eu anoto tudo o que eu estou vendo referente ao que eu quero aprender. Você anota todos os processos e você anota essas coisas. Não façam anotações como nós estamos acostumados na escola, porque muita gente vai fazer resumo e faz aqueles resumos gigantescos, tudo escrito. Não. Por quê? Façam resumos utilizando simplesmente palavras-chave, palavras que façam você lembrar do conteúdo sem precisar escrever demais, porque tem gente que faz resumo tão grande que depois não tem coragem nem de ler o seu próprio resumo, né? Então é muito importante anotar os processos e anotar simplesmente quais são as palavras-chave principais, quais são as sacadas que essas pessoas tiveram, quais são os insights, quais são as coisas que você não sabia, mas quando você estava anotando, você começou a perceber que são insights, são sacadas que tiveram nessa área, né? Na terceira fase da engenharia reversa, é uma coisa que não ensinam em nenhuma escola e é uma das fases mais importantes para o processo de metacognição. Todo autodidata é especialista em fazer isso. Questione, nunca acredite em tudo o que você vê. Questione, pergunte por quê? Por que aquilo está ali? Por que eu vi aquele vídeo? Por que eu vi aquele processo? Por que o empreendedor fez aquilo? Por que aquele profissional faz aquilo antes de começar a fazer o esporte? Então é muito importante se perguntar em todos os processos que você anotou, por quê? Por que aquilo está ali? Qual é a intenção? Por que está me mostrando isso? Por que eu vi aquilo? Porque existe uma função específica naquele processo? Existe uma coisa interessante naquele processo? Essa pergunta vai te acompanhar em todo o sistema de aprendizado. É claro, nós somos seres que aprendem, né? E você precisa entender esse processo da metacognição. Toda vez que você questiona as coisas, você começa a entender elas melhor. Você simplesmente não vai só memorizar o assunto, você vai entender. Porque quando você pergunta qual é a intenção, por quê, qual é a função daquilo ali, você vai começar a entender as sacadas, os insights dos empreendedores, das pessoas que você está querendo entender, que você está querendo aprender, né? Então é sempre importante questionar, questione tudo. Na fase 4, depois que você observou, você anotou tudo que você podia, você questionou, você pensou em relação àquilo tudo, você precisa organizar a informação. A melhor forma de organizar a informação que nós conhecemos é através de mapas mentais. Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo. Antes de fazer esse vídeo, eu fiz um mapa mental de tudo o que eu iria falar. Então dessa forma ficou muito simples eu fazer o vídeo, e vocês sabem que o acompanhamento que eu estou fazendo é simplesmente para mostrar como é fácil acompanhar as palavras-chave e o método quando você tem tudo organizado. Então a melhor forma é criar mapas mentais. Você anota o tópico principal e os subtópicos, né? Tópico principais e subtópicos, tópico principais e subtópicos. Dessa forma você consegue organizar muita informação em um pedaço de papel pequeno. Então isso é muito útil para sintetizar informação, né? Mapas mentais vão te ajudar a ter organização, a saber o que você está fazendo, quais são os passos. Uma outra coisa muito importante na fase de meta-aprendizado, na engenharia reversa, quando você estiver decompilando uma habilidade, é testar a sua hipótese. Porque tudo que você criou aqui, na verdade, é simplesmente ainda uma hipótese se não for testado. Então você precisa colocar esse sistema à prova, você precisa entrar no campo de batalha e testar o feedback, que é o que as pessoas vão falar sobre essa habilidade. Será que você aprendeu mesmo? Por exemplo, você está aprendendo inglês. Será que quando você estiver falando inglês, as pessoas vão realmente gostar da sua forma que você está falando? Então você tem que testar o feedback, o que as pessoas estão achando. E você tem que testar também os resultados. Dependendo da habilidade, você não tem feedback somente, você tem resultados. Você precisa, se você, por exemplo, está decompilando um empreendedor, você precisa saber que você também vai alcançar resultados. Se você não alcançar resultados, a sua hipótese de engenharia reversa estava errada. Então você precisa analisar novamente e reconfigurar
o sistema, verificar e observar melhor o que você fez errado. Então é muito importante em todo esse processo ter essa compreensão da forma como nós aprendemos as coisas. Quando você não sabe nada sobre um determinado assunto, você tem que fazer todo esse processo de engenharia reversa, que é partir do processo pronto, quem são os melhores métodos, aprender esses melhores métodos e voltando o processo até que você consiga testar as pequenas partes, testar, experimentar. Então, pessoal, esse vídeo foi bastante rápido, mas é um vídeo que mostra um conteúdo de valor inestimável. Eu tenho certeza que quem compreende isso consegue aprender qualquer coisa que quiser na vida. Esse é um sistema utilizado praticamente todos os autodidatas, nós fazemos isso naturalmente. E eu quero te mostrar uns exemplos baseados no que as pessoas me deram de feedback através dos meus vídeos, né? Eu vou fazer 3 exemplos principais, 3 exemplos gratuitos. Eu vou te ensinar como aprender inglês mais rápido. Eu vou te mostrar como é que eu fiz a engenharia reversa dos cursos de inglês. Eu vou te mostrar como fazer engenharia reversa e como que eu fiz para criar meu próprio negócio na internet, como você também pode criar rapidamente utilizando o processo de engenharia reversa. Vou te mostrar como que você vai copiar os melhores empreendedores e já sair na frente. E eu quero te mostrar também como desenhar qualquer coisa. Vou te mostrar quais são os padrões que eu uso para conseguir desenhar coisas simples. Você não precisa saber desenhar uma Mona Lisa, né? Mas desenhar coisas simples que possam expressar as suas ideias. Porque os desenhos são uma forma muito prática, eficiente e memorizável de guardar e sintetizar mais informação. Então, desenhos facilita a sua vida em muito, principalmente para as pessoas que são visuais, que gostam de aprender mais rápido. Então, eu vou te mostrar esses 3 exemplos gratuitamente nos próximos 3 vídeos. E você, se você ainda não se inscreveu, se inscrevam no meu site, que é o metaaprendizado.com.br. Através do site, eu vou estar oferecendo esses 3 vídeos, né? E também muito mais conteúdo. Então, se inscrevam no meu site, se inscrevam no meu canal do YouTube, aguardem os próximos vídeos que vai ser exatamente sobre esses assuntos. Eu vou te mostrar exatamente como fazer engenharia reversa e como aprender mais rápido cada uma desses habilidades, desses processos. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você realmente entenda o valor dessa informação. Tem muitos cursos por aí, tem muitas coisas, mas eu quero te mostrar exatamente como é que você chega na raiz do problema, como é que você aprende a aprender e dessa forma você consegue alcançar realmente o que você quer, porque durante a nossa vida nós aprendemos de uma forma passiva, ou seja, você chega na escola, os professores ensinam, você nunca compreende como é que funciona esse mecanismo de aprendizado que você está passando. E através desse processo do meta-aprendizado que nós estamos ensinando aqui, você vai entender como que tudo isso funciona e como que você realmente entende e absorve um conteúdo. Dessa forma fica muito mais fácil você alcançar resultados excepcionais em qualquer área da sua vida. Espero poder ter ajudado. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, se inscreva no meu site e até o próximo vídeo.